Bom dia, queridos companheiros. Que alegria estarmos juntos nesta manhã, dando continuidade a esta passagem do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, ainda comentando o item 1, que nos remete a grandes reflexões, pois todos nós precisamos compreender uma vez por todas esse convite de Jesus para que a gente seja escolhidos pelo Mestre a auxiliá-lo nesta hora em que também estamos sendo convidados a regenerar os nossos sentimentos. Hoje nós vamos dar continuidade aos itens que começamos a ler sobre a parábola de Mateus e nós pedimos a Deus que nos abençoe. Nade que trata, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando os primeiros convidados, alude os hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Em crença comum aos judeus, de então, que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua propriedade cobriria toda a terra? Como sempre, porém, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdadeira fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu dos mistérios impenetráveis para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar o paganismo e a dar a Abraão a posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao acúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que descobera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisa. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e para a incredulidade de outros. São, pois, eles, sobretudo, os que Jesus identifica nos convidados
que recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos, idólatras, e estes, acolhendo, seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados. No entanto, não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar o banquete celestial. É preciso, antes de tudo, sob condição expressa, estar vestida na túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda contém essas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouve a palavra divina, quão poucos são os que guardam e aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, nos disse Jesus, chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, que essas lições possam calar profundamente dentro de nós. Que cada um se identifique as suas escolhas, identifique onde quer caminhar, identifique qual o caminho que deseja seguir, para que nós possamos buscar forças para compreendermos o chamamento de hoje, nesse mundo de provas e expiação que se despede, para entrar num processo de regeneração, nos convidando a regenerar a todo instante, para que nós possamos trazer a pureza dos corações. Amado Jesus, olhai por todos nós, por aqueles que se encontram ainda nos presídios, irmãos nossos, que nem sequer, Jesus, compreenderam o seu papel. Nas ruas, dentro dos nossos lares, também existem tantos espíritos, Mestre, que não sentiram ainda o chamado do Senhor. E nos hospitais, tanta dor, despertando os nossos irmãos para a vida maior. Que sejamos úteis nesta hora, Senhor, procurando educar e evangelizar, para que o seu evangelho seja o lume de nossas vidas. Agradecidos estamos, rogando a esses espíritos abnegados que em nome do Cristo nos amparam, que possam aproximar de nós nesta manhã de luz. Que assim seja. Queridos amigos, é preciso que a gente tenha um olhar diferente para as questões do Evangelho. Nem sempre, Mestre, nós temos vivenciado seus ensinamentos, adiando para amanhã. E aqui Kardec nos traz, nessa explicação tão gloriosa, a essência desta parábola. Por isso, preferi deixar para a gente dividir em dois momentos, para situar primeiro a fala de Mateus e pensar quem foram esses que já foram convidados por Jesus. Mas também venho lhe dizer que nós também já passamos por essa fieira de reencarnações. Os primeiros a serem chamados, conforme o Evangelho Kardec nos mostra, nós sabemos que foram aqueles que vieram chamados para povoar, para fazer o festim, que foram os hebreus, e eles foram os primeiros que tiveram oportunidade de conhecer a lei de Deus, justamente por serem eles
ainda ter um pensamento monoteísta. E depois nós vimos os profetas, que vieram exortar, seguir a trilha da felicidade, mostrando para nós todas as palavras profetizando a chegada do Messias, do Cristo, mas as suas palavras não foram escutadas. É aquele que foram chamar os servos e eles viraram as costas. Eles não quiseram ir para a festa. E nós encontramos depois, vem na com uma personalidade mais rude, mais firme, vem Moisés, que é aquele que vem nos mostrar os caminhos que as leis de Deus nos diz, recebendo o decálogo. Nós podemos perceber que Moisés teve uma grande mediunidade, mas ele foi muito firme. E para que todos pudessem compreender a chegada daquele momento, momento do tempo do planeta Terra. E se os hebreus foram os primeiros a praticar o monoteísmo, nós vamos ver que Deus também transmite a sua lei para um hebreu, que era Moisés. E aí, depois disso, depois de Moisés, que ele também foi muito severo, mostrando o pai severo, rude, um Deus que impunha, mas era assim que era necessário tratar aquelas pessoas para que eles tivessem a semente do respeito dentro de si. E aí nós vimos depois que a grande luz veio com Jesus. Então, entre os profetas e Jesus, nós tivemos então a presença de Moisés. E foi nesse momento inteiro do planeta vivendo essa situação, é que nós vamos ver que o Evangelho nos diz, foi daquele pequenino foco de Moisés, que partiu a luz destinada a expandir pelo mundo inteiro, que foram as leis, o decálogo, a triunfar do paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, porque Abraão foi o primeiro que veio para habitar a terra, né? E nós sabemos então que muitos abandonaram e acabou chegando uma situação bastante difícil, comprometendo toda a lei moral que eles foram desprezando. Foi a partir daí que Moisés, então, traz para nós a lei civil, onde eram muito severas, né? Mas foi quando Jesus, nessa dificuldade que eles estavam vivendo entre politeísmo, que os fariseus, saduceus viviam entre politeísmo e a força dos hebreus, a queda mesmo do entendimento das leis de Deus devido à lei de Moisés, que foi uma lei muito severa, veio Jesus. Tudo tem seu tempo, precisamos de entender isso. Tudo tem seu tempo. E Jesus, então, vem nos trazer um outro sentido. Jesus veio trazer, foi enviado para nos chamar à observação da vida futura, da imortalidade, do ser espiritual que nós somos. E aí nós vamos ver que toda a humanidade começou a ser tocada, mas vimos também que a presença de Jesus na Terra vem após aquele trabalho que foi um trabalho árduo, né, de sacrifício, de escravidão, entre não só o período de Moisés, mas depois a continuidade dos saduceus e dos fariseus, que eles eram incrédulos. E aí, quando Jesus chega, ele mostra para todos nós que era preciso, antes de tudo, aprender a amar. Então, foi a parábola de Moisés vem para nos mostrar que o festim das bodas é justamente
esse momento feliz de todos nós quando nos encontramos sob a tutela do Cristo. Não basta que ninguém seja convidado a uma festa, a um festim, é preciso que a gente seja verdadeiramente cristão. Então é preciso, antes de tudo, que a gente tenha uma condição diferente, porque não adianta eu falar, não basta dizer que nós somos simplesmente cristãos. E é por isso que nós hoje estamos dentro de uma situação bastante diferente, graças a Jesus, que nos envia o Consolador prometido para nos auxiliar, especialmente nesse momento de transição, das mudanças que o planeta está passando, para que a gente possa ser escolhidos para a nossa regeneração. E aí nós vamos entender o que é a veste nupcial. Eu falei ontem que era aquela veste que nós fizemos com a tessitura das agulhas dos sentimentos. Sem os sentimentos, eu não consigo mudar o meu pensamento e não consigo trazer um coração puro. E é com esse coração puro, com essa pureza de sentimentos, é que nós vamos entender a grandeza do trabalho do Cristo, a grandiosidade do cristianismo e do cristianismo redivivo que ele fala que vai nos trazer por meio do Consolador. Porque o cristianismo redivivo, ou seja, a doutrina espírita, ela se assenta nas palavras de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Eu não tenho outro caminho para mudar os meus sentimentos a não ser pela caridade. E é por isso que ele diz: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão escolhidos. E eu gostaria de dizer para vocês que essa questão de chamados, nós somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. E para entender a caridade, é preciso que a gente veja a caridade moral, caridade espiritual, sem esse ruído que muitas vezes nós fazemos quando damos, oferecemos, ofertamos alguma coisa ao outro. Porque a caridade é uma maneira que nós temos de enriquecer a nossa própria existência. E aí nós temos que persistir nas obras do bem, sem reclamar, para que nós possamos compreender essa indicação honrosa que Jesus fala para todos nós, que nós seremos os escolhidos para que haja mudança dentro da nossa intimidade, alimentando a esperança de implantar o reino de Deus em nossos corações. E nós temos que olhar o Evangelho de Jesus como uma porta que abre para o despertar da nossa consciência. E quando desperta, nós vamos ver então que todos nós estamos sendo convidados, chamados para a luz divina. Mas eu gostaria de dizer-lhes que escolhidos para o trabalho depende também de nossas escolhas. Quem esforça para estudar, para aprender, é escolhido para guardar o conhecimento e transmitir aos nossos irmãos. E isso nós precisamos estarmos muito atentos, porque quem esmera, quem esforça para cumprir com as nossas próprias obrigações, esse sim, esse é escolhido para representar o pensamento do Cristo, especialmente diante dessa lei de progresso que todos nós estamos caminhando. E outro convite para aqueles que são escolhidos é que nós precisamos compreender a caridade e trabalhar em prol da fraternidade, porque todos nós somos irmãos, e nesse trabalho é que nós vamos sentir a fé sincera, uma fé pura, para que estabeleça dentro de nós um roteiro de confiança.
Então, meus irmãos, conhecer a luz é uma coisa, ser chamado para a luz nós já fomos. Agora, escolhidos para o trabalho, isso vai depender do esforço de cada um de nós. E assim nós agradecemos a Jesus e convidamos a todos para refletir nessa manhã, nessa lição, que não é tão simples, porque ainda estamos tão presos às questões do mundo. Amado Jesus, que os espíritos amigos nos auxiliem a acordar, despertando o nosso olhar consciencial para as oportunidades que a vida tem nos trazido. E nesta hora, Jesus, da transfusão de energias que chamamos do paz pelo passe, que sejamos compreensivos quanto à nossa necessidade, pois temos muito recebido e pouco realizado. E nesta hora, que essa reflexão caia profundamente em nós. Quanto temos recebido? Qual é a nossa gratidão? Fluidifica as nossas águas, Senhor, mas que tenhamos fé naquilo que estamos pedindo, porque senão estamos só repetindo mais uma vez, como faziam os fariseus e os saduceus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor olhe por todos nós e olhe pelo Brasil, para que nós, espíritas cristãos, tenhamos a coragem de ter a fidelidade aos ensinamentos do seu Evangelho, para transformarmos essa pátria no coração do mundo, na pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.